Olá, pessoal! Vamos fazer a nossa primeira videoaula de correção dos exercícios do capítulo sobre protozoários. Eu selecionei os exercícios de aprendizagem de 1 a 5, que estão entre as páginas 27 e 32. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício 1, e ele é um exercício muito simples. Então, eu tenho 4 protozoários, 1 é o Trypanosoma, 2 é o Plasmodium, 3 é o Paramecium, 4 é o Entamoeba. Os protozoários 1, 2, 3 e 4, representados nas figuras, são, respectivamente, exemplos de... Então, vamos lá. O primeiro, de cara, a gente bate o olho e a gente já enxerga o flagelo. O terceiro, a gente já enxerga que ele tem uma abundância de cílios. O quarto, nós conseguimos ver a emissão dos pseudópodes, né? Então, a gente já pode fazer algumas exclusões. 1, flagelado, 3, ciliado. Isso aparece na letra C e na letra D. O emissor de pseudópode, a entamoeba, ele é um protozoário sarcodino. E o Plasmodium, ele é um esporozoário, em decorrência da ausência de uma estrutura de locomoção definida. Então, o gabarito seria a letra C. O segundo exercício, Universidade Estadual do Ceará, de 2018, ela faz referência ao Trypanosoma. Então, vamos lá. Denomina-se trypanosomíase qualquer doença causada por protozoários do gênero Trypanosoma, que afetam o sistema cardiovascular. Entre esses protozoários, o Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas, uma endemia muito comum em países subdesenvolvidos. Sobre a doença de Chagas, é correto dizer que a. Por ser transmitida somente pela picada do barbeiro, os casos têm diminuído no Brasil, em função da melhoria das condições de moradia nos últimos anos. O que tem de errado nessa letra A? Primeiro que não é a picada, né? Vamos lembrar que durante o repasto, o barbeiro defeca e a inoculação ela é posterior à picada, né? E ela é feita pelo próprio hospedeiro. E os casos não têm diminuído, né? Porque a gente não vê investimento público no sentido de melhorar as condições de moradia da população que, de fato, é mais suscetível a essas doenças. Letra B. Pacientes infectados precisam ficar isolados de pacientes sadios, pois uma forma de contágio da doença é o contato com fluidos orgânicos de doentes, como gotículas de saliva contaminada. Isso não acontece, né? A gente tem a possibilidade de transmissão vetorial e a outra forma de contaminação mais usual, né, seria pela ingestão tanto do açaí quanto do caldo de cana, né, contaminados aí com o Trypanosoma. Não existe contato, aliás, transmissão por contato com fluido, tá? A não ser uma situação extrema em que a gente vai pensar no indivíduo que está acometido pelo Trypanosoma, tem eventualmente parasita circulando na corrente sanguínea e o indivíduo vai ter o contato direto com o sangue desse indivíduo contaminado. Nessa situação existe a possibilidade de transmissão. Letra C. Apesar de ser uma enfermidade muito grave, a cura é possível pela administração de antibióticos potentes aos pacientes contaminados. Vamos lembrar que a doença de Chagas não tem cura e antibiótico a gente usa para tratar a infecção bacteriana. A letra D é a alternativa que nos resta. Ela diz o seguinte: a contaminação pode ocorrer a partir da ingestão de alimentos crus e contaminados com fezes do parasita, da transfusão de sangue ou de transplantes de órgãos contaminados, né? Então, esse é um detalhe que eu não havia falado com vocês. Órgãos transplantados, se estiverem infectados, acabam transmitindo também a doença, né, para o seu portador, ok? Então, gabarito letra D de dado. A terceira questão, a questão da UFMG.
Ela fala da leishmaniose. A leishmaniose afeta atualmente cerca de 400 mil pessoas em todo o mundo. A forma mais comum no Brasil, a leishmaniose tegumentar americana, vem aumentando em Minas Gerais. Esse crescimento se deve provavelmente a domiciliação do vetor em consequência do desmatamento. Vamos lembrar que a leishmaniose ela tem como vetor o mosquito, né? Então, a gente tem que pensar também que quando a gente desmata, a gente acaba aproximando esses vetores da região peridomiciliar. Então, essa alternativa faz sentido. Vamos ver as demais e por que a gente exclui. A eliminação dos cães infectados que proliferam na periferia das cidades. A gente não consegue ver, né, o crescimento relacionado à eliminação dos cães infectados. Quando eu elimino o cão infectado, na verdade eu vou diminuir a incidência da doença, né? Outro aspecto que a gente tem que considerar quando a gente vê essa afirmativa. Apesar do cão infectado, né, poder ter o parasita circulando na corrente sanguínea, não existe, né, uma comprovação de que o parasita consiga vencer a barreira placentária, nesse caso, fazendo com que os filhotes já nasçam infectados, né? Então, é uma outra questão a se discutir com relação a essa afirmativa. Então, a B, com certeza, está errada. A letra C. A falta de condições de higiene, o que permite o contágio com pessoas doentes? Não, né? Não existe possibilidade de transmissão de leishmaniose pessoa a pessoa, né? Isso eu já havia explicado para vocês na live, em cima da pergunta que a Rebeca nos fez. D. O aumento da resistência do protozoário às vacinas existentes, né? Eu cheguei a discutir com vocês que existe uma vacina, ela é importada e ela não garante 100% de proteção. Então, a alternativa D também não tem comprovação. Ao uso de seringas por viciados em drogas, o que permite a transmissão do protozoário pelo sangue, né? A gente tem que lembrar que, mesmo que haja compartilhamento de seringas, existe a possibilidade de transmissão de doenças? Sim, mas não a leishmaniose, né? Tendo em vista, inclusive, o tamanho do protozoário em questão. Então, de fato, a melhor alternativa para essa questão seria a letra A. A quarta questão é uma questão da UNB, do Distrito Federal. O município de Bauru, no interior de São Paulo, registrou o primeiro caso de leishmaniose em cão. O médico veterinário que atendeu a ocorrência disse que se tratava de leishmaniose visceral, doença considerada grave porque é transmissível para humanos e mata na maioria dos casos. O primeiro cão com a doença foi sacrificado pelo veterinário. A suspeita de que está sendo investigada é de um segundo cão que vivia no mesmo quarteirão. Se a doença for confirmada na sua forma mais grave, Bauru será a segunda região do estado a ter o registro. O município de Araçatuba já sacrificou este ano 908 cães doentes. A cidade registrou no último mês o primeiro caso do estado da doença em um ser humano. Então, isso foi divulgado na Folha de São Paulo em 1999, né? Então, vamos lá. A partir do texto anterior, julgue os itens a seguir. O adjetivo visceral é derivado do substantivo víscera, que, anatomicamente, é qualquer órgão alojado na cavidade craniana, torácica ou abdominal. Essa afirmativa está correta, né? Verdadeira. No ciclo da leishmania, existem dois hospedeiros, um deles vertebrado e o outro invertebrado. Alternativa também correta, né? O hospedeiro vertebrado é o homem ou cão, algum animal de sangue quente. E o hospedeiro invertebrado é o mosquito. A terceira, a incidência da leishmaniose no interior do estado de São Paulo indica que essa doença é decorrente da expansão agroindustrial. A gente não consegue ver nenhuma relação entre a expansão agroindustrial e a prevalência de leishmaniose, né? Então, não é uma relação que a gente possa fazer diretamente. Então, alternativa falsa. A última.
Os cães portadores de leishmaniose devem ser sacrificados, pois são vetores dessa doença? Não, eles não são vetores, eles são hospedeiros. Então, alternativa falsa. Ficou então verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. A última questão da Unicamp de São Paulo. Quando intensamente parasitada por Giardia lamblia, uma pessoa passa a sofrer de certas deficiências nutricionais. Essas são explicadas pela interferência na absorção de nutrientes, devido ao fato de que esses parasitas cobrem a mucosa de extensa região do tubo digestivo. A. Qual é essa região? B. De que maneira se adquire essa parasitose? C. Qual o processo de reprodução que ocorre nesse parasita? Então, a Giardia lamblia, ela causa a giardíase porque ela vai infectar o intestino delgado do ser humano, que é o local onde acontece a absorção dos nutrientes. Mais especificamente, essa infecção vai acometer o duodeno. De que maneira que se adquire a parasitose? A infecção ela vai acontecer a partir da ingestão da água e do alimento contaminado com cistos desse parasita. E qual que é o processo de reprodução que ocorre? O parasita se reproduz assexuadamente, por divisão binária, no ser humano. Assim, então, a gente chega no final da correção dos exercícios inicialmente propostos. Dúvidas vocês podem encaminhar por e-mail ou falar na live, perguntar na live. E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade.